Diversos confrontos aconteceram nas divisas dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Foi bem neste local aqui em que os ex-combatentes paulistas decidiram colocar então uma locomotiva para que quem estivesse lá daquele local lá atrás, em Minas Gerais, não acessasse o estado de São Paulo. Os trilhos remontam ao passado. A gente vai entrar no túnel e voltar na história. A Revolução de 1932 foi a consequência do governo provisório de Getúlio Vargas, instituído em 1930, com o golpe ou revolução para alguns de 1930, que deu fim à famosa política do café com leite. Nós tínhamos a alternância de poder entre o estado de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, que era conhecida como café e leite. São Paulo, maior produtor de café do Brasil. E o estado de Minas Gerais, o maior produtor de leite do estado. Por isso, café com leite. Aí o que aconteceu? Aquele triunvirato que fizeram lá no Rio de Janeiro, os militares, eles ficaram no poder uns dias e deram posse para o segundo colocado. Já que eles achavam que houve fraude, o que eles tinham anulado a eleição, feito uma nova eleição, mas não fizeram. Deram posse provisória e o reitor ficou. Então, quando o Getúlio chega, ele mexe com todo esse grupo, que estava estabelecido há bastante tempo já nos mecanismos de poder econômico, político, social, e isso vai, obviamente, gerar muitas situações ali de desgosto do povo paulista, né? A gente costuma lembrar também que a política do Getúlio Vargas, logo de início, foi de retirar todo e qualquer inimigo do seu governo do poder. O governo federal acabou sendo deposto, o Washington Luiz acabou sendo deposto e o Getúlio Vargas chegou ao poder. E nesses quase 2 anos, né, o Getúlio Vargas governava sem Constituição e isso gera uma insatisfação na população de São Paulo que esperava derrubar ele, né, lá em julho de 32. São Paulo sempre se disse a locomotiva do Brasil. Progresso, tecnologia, avanço. Então, com a chegada de Vargas ao poder, São Paulo se prejudicou, a elite cafeeira se prejudica e não aceita Vargas como presidente, ainda que como um governo provisório, que depois se mostrou um governo que não era tão provisório assim. São Paulo decidiu, por bem à época, no estilo e num sentimento de nacionalismo, fazer uma revolução armada contra os demais estados e contra a federação, apoiadores do regime varguista. Essa revolução foi das oligarquias paulistanas, daqueles políticos, fazendeiros que mandavam na época e que não concordavam com as nomeações de Getúlio Vargas para interventores no estado de São Paulo e outras medidas mais. Isso motivou a população, criou aquele estado de ânimo, vamos derrubar o Getúlio Vargas. Então, dentro do contexto da Revolução Constitucionalista, ficou muito famoso alguns pontos onde as mulheres participaram, principalmente a mulher branca, dentro da campanha do ouro, que era onde as mulheres paulistas arrecadavam joias, arrecadavam dinheiro das famílias abastadas da cidade de São Paulo, para que pudesse financiar esses soldados no conflito, né? Porque, afinal de contas, como era uma revolução ali da elite paulista no princípio, né? Havia necessidade de você angariar dinheiro para uniforme, para armamento, para deslocamento de tropas. Os comerciantes, por exemplo, ajudavam e forneciam o que eles podiam para as tropas. As pessoas assim que não tinham assim, uma profissão, que não era alguém, tinha uma formação, não tinha nada, procuravam um jeito de servir ao Estado. Mas nesse momento do bastidor, eram essas mulheres que costuravam, que cozinhavam, que faziam toda a logística da Revolução Constitucionalista.
Fora isso, o papel feminino branco na capital paulista também foi da propaganda. Então, toda essa parte ideológica, as entrevistas em rádio, as publicações em revistas, manifestações nas ruas, com a imagem do soldado constitucionalista, né, tentando trazer os jovens para essa revolução, foi papel feminino lá na cidade de São Paulo, principalmente. Os voluntários atuaram muito mais por paixão, muito mais induzidos pela campanha que vinha de São Paulo para cá, de que nós tínhamos que lutar por uma nova Constituição e para o fim da ditadura de Getúlio Vargas. Até as pessoas que não tinham uma formação procuravam se enganjar no movimento, por uma questão moral, e não só a questão moral, mas também a questão cívica. Que, poxa, na época, o que era para ser um governo provisório acabou se tornando uma ditadura praticamente. E quem que gosta de viver sob uma ditadura? Então, por isso que a gente via muito, até crianças, vamos chamar de crianças, com 17 anos de idade, mentindo a idade para poder fazer o alistamento das tropas paulistas. No dia 23 de maio houve um manifesto dos vários jovens, né, lá em São Paulo, né, num cruzamento encontraram com 4 jovens, conhecidos como Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, que é conhecido como MMDC. E esses 4 jovens estavam na esquina, que nem fazia parte desse contexto de manifesto. Aí esses jovens, eles foram pela vibração, eles acompanharam e foram numa loja de armas, pegaram as armas e foram num local, num prédio jornalístico. Aí houve troca de tiros, né? E 14 jovens morreram. Não foram só os 4, 14 jovens, né? No dia 23 de maio. Então eles anteciparam a guerra para 9 de julho. Quando eclodiu o movimento na capital no dia 9 de julho, no dia seguinte a notícia já chegou aqui em Queluz. E o povo já estava nessa batalha com Getúlio, vamos dizer assim, né? O dia 23 de maio foi o estopim para poder eclodir o movimento. Como estoura lá a Revolução em 9 de julho, a gente já tem uma comunicação que a cidade tinha que se preparar, porque um novo conflito se iniciava. Aqui a gente sabia, na época, as informações, ou através da estação, quando chegavam as informações vindo do Rio, através do trem, né? Trazia as notícias do Rio e São Paulo. Ou da paróquia. Então todo mundo já fica meio preocupado pelo que aconteceu em 30, já se imaginava que os embates seriam violentos, então a população já começa a sair da cidade e só fica na cidade mesmo quem queria ficar para proteger os seus pertences ou quem não tinha condições de ir para outro lugar. Todo mundo da cidade, pelo menos aqui de Queluz, paralisou sua vida durante 3 meses para dedicar-se à Revolução. Por outro lado, nós temos também, nesse mesmo meio tempo ali na cidade de São Paulo, crescendo o chamado Frente Negra, que era um grupo social, político negro, lembrando que a gente está falando de um período histórico muito próximo à abolição, então uma população marginalizada, analfabeta, com poucas oportunidades, né? E dentro desse grupo da Frente Negra, a partir do estouro da Revolução, esse grupo quis fazer parte da Revolução Constitucionalista também. Então, nós temos um batalhão de homens negros da Frente Negra que vai lutar na Revolução Constitucionalista e, junto com eles, um grupo de mulheres negras também. Num primeiro momento, né, as mulheres negras elas vão partir principalmente para a questão da enfermaria. Não que as mulheres brancas também não tenham ido para o fronte nesse sentido, mas em um número muito menor. Então, no primeiro momento, o trabalho delas era unicamente o de enfermagem, né? Mesmo que elas não tivessem treinamento de enfermeira, porque naquele período histórico elas não eram aceitas em cursos de enfermagem. Então, era tudo feito de uma maneira muito rudimentar ali, meio que no notório saber. E aí a gente vai ter a figura da Maria Soldado, né? A Maria Soldado era uma mulher negra, né, que trabalhava em casa de família como cozinheira, e no estouro da Revolução ela se torna uma mulher ali combatente, né? Ela vai para o campo de batalha. Hoje ela está no panteão dos heróis da Revolução Constitucionalista lá em São Paulo, né? Os restos mortais dela estão lá junto com os homens, e ela se tornou o rosto feminino da Revolução Constitucionalista, né? Uma mulher negra. As senhoras da sociedade socorrense, com boa vontade, conhecimento empírico da medicina, não técnico, passaram a auxiliar eventuais agressões, né? No caso, feridos de batalha, trataram de criar a Cruz Vermelha e também a Casa do Soldado.
Ali as senhoras da sociedade também auxiliavam os soldados, passando as fardas, né, limpando eventuais instrumentos utilizados em batalha, botas, calçados, dando comida, alimentação às tropas. E na época nós tínhamos um médico na cidade, o doutor Botelho, mineiro inclusive, e ele acabou criando o primeiro curso de enfermagem de socorro na Santa Casa de Misericórdia, justamente para atender a essa necessidade da Revolução. Então isso é muito relevante para o município. O primeiro curso de enfermagem existiu por conta da Revolução de 32. Aqui em Tararé a gente vai ter a participação da Força Pública de São Paulo, que é a Polícia Militar, desse batalhão acadêmico, né, que é o 14 de julho, que vai ser formado por estudantes de Direito e Medicina, mas a população de Tararé mesmo ficou muito amedrontada, assustada, porque em menos de 2 anos era um outro conflito acontecendo, né? Em 30 já tinha sido bem traumático, 32 também vai ser traumático, pelo fato de que algumas casas vão ser bombardeadas, as pessoas ouviam o som da artilharia e se assustavam, né? Os aviões passando, né? Na verdade, São Paulo estava com um avião para poder fazer a localização das tropas federais. É um problema. Você vê nas notícias hoje, nas televisões, de bombardeios e tudo, e tinha mais o vermelhinho, que morriam de medo do vermelhinho. Nunca tinham visto avião, soube por aí que quando apareceu aquilo no céu, espantou o gado no campo e as pessoas não sabiam o que era aquilo. No cenário da guerra, aviões sobrevoavam a região enquanto os combatentes lutavam em solo. Madrugada de 14 de setembro de 1932. Para impedir o avanço das tropas getulistas, o Exército de São Paulo toma a decisão: implodir a ponte sobre o Rio Paraíba. Este túnel aqui tem muita história relacionada à morte. Durante os combates da Revolução, então, constitucionalista, cerca de 300 pessoas morreram nas batalhas, durante as batalhas. A gente observa, então, e tenta, se essas paredes pudessem falar de alguma forma, né? A gente ia ouvir, de fato, esses gritos, ouvir o barulho das armas, dos tiros. Era, de fato, um momento de mais importante. Era a mudança da nossa história, né? A Revolução eclodiu, né, no dia 9 de julho, e no dia 13, especificamente no dia 13 de julho, chega a primeira tropa vinda da força paulista, da capital, para socorro a partir da linha de trem, a linha mogiana, né, que fazia a ligação de socorro com as demais cidades para o escoamento de café. Desde a década de 10, essa linha tinha muita importância para a nossa cidade. Então, a Revolução de 32 também vai utilizar a linha férrea para transportar mercadorias, pessoas, os soldados, material bélico e as informações também. Por isso que a linha férrea foi vigiada, tanto pelo lado paulista, como os lados também do Getúlio Vargas e todos os outros estados que eram contra nós. Os paulistas, eles bloquearam o túnel com vagões para evitar que as tropas mineiras entrassem por ali. Só que as tropas mineiras utilizaram de pelo menos mais 2 ou 3 acessos. A cidade se prepara, o coronel Ferreira Lobo, ele manda esse recado para o filho dele, o João Batista, que começa a organizar a cidade. O filho dele, o João Batista, organiza a casa como um quartel-general provisório. Logo depois a casa vai virar um hospital de sangue para os constitucionalistas. É tida como a batalha mais sangrenta da Revolução, no Alto da Serra, na região do Pico do Itaguaré, da Gomeira e também na região do Grande Túnel. Segundo as informações não oficiais, cerca de 200 pessoas morreram nesses conflitos. A cidade ficou totalmente isolada, Cruzeiro ficou sitiado no período dessa Revolução
ninguém entrava e ninguém saía, a não ser o movimento dos próprios soldados do Comando Paulista e depois também após a invasão federal através desses soldados. Então o cenário em Cruzeiro foi propício para essa grande batalha, até porque os paulistas estavam esperando os mineiros como amigos. E quando as tropas paulistas se assentaram aqui em Cruzeiro no dia 13 de julho, o comando do general Euclides Figueiredo já sabia que os mineiros viriam para atacar e não para se somar. Porque Minas apoiaria São Paulo. E numa negociação entre o governo mineiro e o presidente Getúlio Vargas, Minas mudou de lado. A traição de Minas Gerais, no túnel, lá na Serra da Mantiqueira, né? Estava esperando os paulistas, chegando, metralharam os paulistas. Onde pegou essa guerra toda foi aqui, nossa área aqui. Ali o túnel, né? Próximo ao túnel, que a guerra foi só dentro do túnel, foi fora dele também, porque ali tem várias trincheiras ali. Então, ali escorreram-se lágrimas de sangue. Eles invadiram Minas também. Depois até passou Passa Quatro também, invadido, é que recuar. Não teve condições de manter, porque todos os estados foram contra a gente. São Paulo foi cercado. Aí com o tempo não teve. Faltou o quê? Faltou munições, não tinha munições para todo mundo, não tinha roupa para todo mundo, metralhadora não tinha também, avião era só um. Mas devido à fragilidade, a força montada no Alto da Serra foi perdendo a sua consistência. Aí o que aconteceu? Em vez de invadir o Rio de Janeiro, o estado de São Paulo teve que se defender. Então, em vez de ir para o ataque, São Paulo ficou na defensiva, porque as forças federais tinham muito mais poder bélico. Aí foi caindo, cada cidade caindo, cada quartel caindo, como se fosse um efeito dominó. Até que chegou a vez de Cruzeiro, não tinha para onde correr. Então os paulistas tiveram que abandonar as armas e assinar um termo, o termo do armistício, que foi assinado aqui em Cruzeiro também, que muita gente diz que é o acordo para o fim da Revolução, né? Só que foi um ditado unilateral. Quem ditou as regras desse acordo do armistício foram os representantes do Getúlio Vargas. E na realidade representa uma rendição dos paulistas. Aquele documento que ainda está preservado representa uma rendição. Os paulistas tiveram que assinar, se curvar e assinar essa rendição, que a gente chama de acordo do armistício. Criaram esse termo para não dizer que São Paulo perdeu, que São Paulo saiu humilhada dessa questão. E foi na escola Arnolfo Azevedo, ainda existente no centro da cidade, chamado Primeiro Grupo, onde as duas tropas assinaram esse acordo. Ali houve a grande batalha, participação do socorrense de fato. A batalha durou mais de 20 horas, foram feitas trincheiras, porque os nordestinos das tropas chegaram e tomaram as casas dos habitantes do bairro dos Francos e ali se estabeleceram, e o batalhão 23 de maio teve que ir até lá, montar essas trincheiras com 700 metros de distância de onde estava a trincheira do grupo inimigo. E ali ficaram trocando tiros por muitas horas mesmo. Inclusive hoje, quem anda naquele território, não é muito difícil encontrar balas, objetos da Revolução. Grande parte do acervo do Museu Municipal onde nós estamos é composto por objetos encontrados desta batalha. A gente encontra aqui no Parque da Barreira vários objetos que remetem ao conflito, então cápsula de bala. A gente encontra também cápsula de alguns tiros de canhão Krupp, né, que era o canhão que era utilizado na época. Então esse lugar aqui, se você caminhar por ele, você pode esbarrar aí com os vestígios dessa guerra. Tem um livro chamado Palmares pelo Avesso, que foi escrito pelo Paulo Duarte, e ele lutou aqui em Queluz. Esse livro ele descreve com exatidão aonde ficavam as trincheiras. E usando alguns pontos de referência que tem no livro, que ainda existem, eu consegui encontrar 99% delas. Já aconteceu de eu tirar de um único buraco quase 100 cartuchos. Eu comecei a juntar esse material, eu tinha uns 10 anos de idade. Um cidadão que trabalhava com meu pai, e aí eu levava 2 litros de leite para ele todo dia de presente, porque ele estava muito doente.
Eu vi na cabeceira da cama dele aqueles objetos ali. Bala do canhão 105, 75, granada, sabre. Aí, eu achei interessante, ele falou, você quer para você? Nossa, eu arregalei o olho. Peguei um carrinho de 4 rodas e levei, eu era gurinho, tá? Levei para casa aquele lá e permaneceu no meu poder durante muitos anos. Então, para perpetuar isso aí, eu doei esse material, pelo menos está perpetuado aí. Eu, como lido com memória nacional, eu queria pedir que quem tenha coisas antigas, de época, que preservem, seja casas, chegam monumentos e objetos, porque são muito valiosos. Pode não ser no momento, mas daqui a algum tempo vai ser um objeto de importância histórica, como essa casa. Para todos, certo, era uma casa velha. Para nós não, porque somos daqui mesmo. Mas eu acho que o importante é a preservação da história de qualquer época. A partir de 32, primeiro que o Vargas tem uma percepção que não dá para governar sem São Paulo, sem ouvir São Paulo, né? Então acho que isso já é muito importante. A partir dali, Vargas vai ter que ter uma aproximação com São Paulo, entender que São Paulo é um estado muito relevante para o país e, apesar da derrota das armas, a vitória, né, com a Constituição em 34, e essa Constituição vai ser muito importante, uma Constituição que vai trazer muitos direitos sociais, que vai trazer o voto secreto, que até então, né, não existia, direitos do voto feminino. Então acredito que foi uma vitória, sim, né, apesar da derrota nas armas, né? O ideal foi atingido. Eu acho que foi uma vitória imensa de São Paulo, né? Muito representativa, inclusive para a nossa cultura paulista, né? Porque, afinal de contas, a gente estava, assim, vivendo sobre uma ditadura, né? Os livros de história trazem, né, sempre Revolução de 1930, mas há de se questionar se não foi um golpe de 1930, né? Porque, afinal de contas, o Getúlio chega ao poder sem uma eleição limpa, né? Ele chega através de todo um processo ali, encabeçado por alguns nomes, né, que o colocam como presidente. Então, quando São Paulo se coloca à frente do país, né, exigindo essa Constituição, eu acho que a gente tem que se orgulhar muito disso. Porque foi um momento que a população se colocou à frente de um ditador, né? Queremos leis, queremos organização, queremos uma Constituição que nos deixe claro como esse governo vai caminhar, né? Então, eu acho que a gente tem só que se orgulhar mesmo, não só, né, de todo esse movimento, mas de todo mundo que lutou naquele fronte, né? Nós, como paulistas, e mais do que isso, nós como brasileiros, temos que pensar na importância desse sentimento nacionalista que a Revolução de 1932 trouxe. Porque São Paulo foi, talvez, não perdeu a Revolução, porque Vargas depois vem e realmente promulga a Constituição de 1934. Então, é com esse sentimento de orgulho que muitas vezes nós construímos as identidades que nós temos para o local de onde nós viemos. E isso tem que ser sempre lembrado, porque ninguém nega as suas origens. E a Revolução de 32 traz esse sentimento de pertencimento às nações, os estados, as cidades, que não tem uma relação de pertencimento. Com o passar do tempo, a história delas pode se apagar. E eu acho que isso não é interessante jamais, porque uma pessoa que não sabe de onde ela veio, talvez nunca mais saiba para onde ela deve ir.